A paz, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui batendo nas portas, né, do nosso Natal. Bom dia, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Hoje, quinta-feira, nesse dia extraordinário, gente, estou aí com meu coração numa santa expectativa para o Natal, para celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Nessa alegria, gente do céu, eu amo o Natal. É a data assim que eu mais gosto, né? A Alexandra tá perguntando do Samuelzinho. Então, o Samuelzinho ainda tá meio vomitando ainda, tá com febre, né? Vamos entrar com uma outra medicação, mas vamos romper em fé, gente. Essa noite foi mais picadinha, né? Ele fica bem amoadinha, eu colinho da mamãe, que tem que ser, né? E essa noite, só partilhando com vocês, essa noite tive uma experiência com aquela música do Padre Zezinho, né? Senhor, tu me olhastes nos olhos e ao sorrir pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tem uma parte desta música que ela diz assim, ó: meu cansaço, que a outros descansem. E hoje eu tive a experiência disso, de verdade, né? Eu estava muito assim, com muito sono, muito cansada, minha cabeça estava doendo, né? E ele falava assim comigo, né, o Samuel? Mamãe, deixa eu deitar no seu colo. Mamãe, deixa eu deitar no seu colo. Tadinho, né? E a gente tem essas experiências de oferta, essas experiências de se esvaziar de si, das nossas vontades, para fazer a vontade do outro, para ajudar o outro, né? Ele não tinha hoje de manhãzinho, o olhinho dele tava assim. E eu falava assim, filha, mamãe vai ali, já já mamãe volta. Que era vir rezar, né? Daí ele falou assim, tá bom, eu vou ficar aqui com meu papai, né? E a gente vai fazendo essa experiência, até mesmo numa enfermidade, a gente vai fazendo uma experiência com Deus. A gente vai deixando Deus entrar, né? Se fosse alguns anos atrás, se fosse algum tempo atrás, né? Eu estaria muito irritada, né? Porque pra mim, gente, eu fico sem comer, que eu faço jejum numa boa. Mas o sono pra mim é uma coisa assim, vocês não têm noção, né? E eu percebo assim o quanto Deus tem trabalhado isso no meu coração. Isso não tem tirado a minha serenidade, isso não tem tirado o meu equilíbrio, isso não tem deixado eu mais ficar irritada. Mas pelo contrário, eu tenho visto que ser útil para o outro não é só na hora que eu posso, não é só na hora que está confortável para mim. Me doar para o outro, ser útil para o outro, é justamente no momento em que eu não quero, mas ele precisa. Isso implica, minha gente, a constância na nossa vida. O que é a constância? É eu fazer o que precisa ser feito todos os dias, ser constante. Então, independente se eu quero, independente se eu tô com vontade, independente de qualquer coisa, eu vou e faço o que precisa ser feito. Por exemplo, eu precisava ir lá, né? Pegar ele na caminha dele, afagar ele no meu colo. Quantas pessoas às vezes precisam disso, né? Precisam fazer uma atividade física, precisam decidir, precisam mudar os seus hábitos alimentares. Isso é ser constante. Isso é trabalhar a nossa busca para com Deus e a nossa perseverança com Deus. A constância, gente, ela é construída todo dia. Ela não é somente assim, vou ser constante. Não, é você repetir aquilo todos os dias. E eu percebo que a minha busca com Deus na oração, a minha, vamos dizer assim, o meu envolvimento com o nosso Senhor na oração reflete na minha vida ordinária. Eu estando com Deus todos os dias, isso reflete na minha maternidade, reflete na minha vida de esposa, reflete na minha vida na comunidade. Eu primeiro preciso ser fiel a Deus na constância, que as demais áreas da minha vida vão também ter essa experiência da minha mudança, da minha constância. Então, às vezes a gente acha que não, mas esses exercícios,
eles abrangem, eles atingem várias outras áreas da nossa vida. Então é importante você também olhar, você que está rezando comigo. Eu vi aí a Gisele, né? A Gisele dizendo, é verdade, é importante vocês fazerem vamos dizer assim, essa visão profética das mudanças de vocês. Nós já estamos aqui na Família de Fé rezando todos os dias de manhã, gente, há quase um ano. Constante, né? De segunda a sexta, faça chuva, faça sol, estando animado ou não, com problemas ou não, vivendo coisas boas ou vivendo coisas difíceis. Nós estamos aqui, com sono, cansaço, enfim, nós estamos aqui. Eu acho que é importante vocês fazerem uma pequena avaliação. O que essa oração já provocou na minha vida? O que esse hábito que eu estou tendo, que eu estou desenvolvendo diariamente, tem feito na minha vida? É importante você olhar e ver os frutos. E ver, peraí, o que isso já ocupou a minha vida? O que isso já mudou a rota da minha vida? Por quê? Porque a oração, como diz Santa Teresa de Calcutá, a oração, ela coloca as coisas no lugar. O que estava fora do lugar que você percebe? Presta atenção. O que estava fora do lugar na sua vida, que através da constância na oração, as coisas foram entrando no lugar. Você pode olhar e ver que muita coisa foi mudada. E uma das coisas que eu posso ver é a minha tolerância. Por quê? Porque eu sou muito acelerada. Eu me irrito com muita facilidade. Pode parecer que não, mas eu me irrito com muita facilidade. E hoje eu consigo não só controlar do lado de fora, mas eu controlar do lado de dentro. Por exemplo, ontem, né, eu tive visita à noite, meu irmão veio aqui, como ele não vai poder estar aqui no dia 24, né, ele veio despedir, e aí ele foi, fizemos um café, e ele ficou conversando e contando o caso, e foi mais tarde embora, e aí eu já peguei o Samuel, já fui ajeitar ele para botar ele para dormir, já fui organizar algumas coisas, e ali ficou uma louça na pia. Eu não gosto. Gente, eu tenho sorocotico de pia cheia de louça, né? Principalmente para outro dia. E aí eu peguei, olhei para aquela pia, olhei para o Samuel, olhei para aquela pia de novo, eu sem banho, falei assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, Nanusa. Hoje essa pia vai ficar assim. Hoje essa pia vai ficar desse jeito e tá tudo bem. Gente, e era pouca coisa, né? Eu deixei lá e fui. Fui cuidar dele, fui botar ele para dormir, fui ajeitar as coisas com ele. Por quê? Porque ele ontem e hoje, né? Ele tá precisando. Veja que isso tudo é fruto da minha constância com Deus. Isso, por quê? Porque hoje a pia vai continuar ali e eu vou lavar. Não é uma coisa que eu tenho como hábito deixar. Não. Mas foi um dia e tá tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso, né? Mas antes, a Danusa de alguns meses atrás, se vocês chegassem aqui, eu ia estar assim, uma pilha. Primeiro, que eu não ia deixar, né? Mas eu ia estar uma pilha de estresse, de nervosa, de irritada, descontando, dando patada no Papa. Dando patada no Papa, coitado. Ele tá lá em Roma e eu aqui, eu tava dando patada nele, né? Mas veja que a oração, a constância, o todo dia faz uma diferença gigantesca. Ah, eu estou rezando todos os dias, eu estou buscando a Deus todos os dias para ter uma comunhão com Ele. Mas entenda uma coisa, enquanto você está olhando para um lado, Deus está olhando a tua vida inteira. Grava isso. Enquanto você está pedindo uma coisa, Deus está vendo as necessidades da sua vida inteirinha. E Deus, ele não vai tocar, Deus não vai curar, Deus não vai te libertar, Deus não vai fazer uma coisa só. Ele olha um todo, então Deus dá um jeito de abranger um todo. A minha busca com Deus, a minha vivência, a minha prática com Deus, ela não é só para ter uma comunhão com Ele, mas para que Ele tenha uma comunhão na minha vida inteira.
Então, não pense que o seu trabalho não vai ser atingido por causa da sua oração, que vai. Não pense que o seu matrimônio não vai ser atingido, porque vai. Não pense que as suas finanças também não serão atingidas, porque vai. Não pense que a maternidade, a formação dos seus filhos, a educação dos seus filhos não será atingida por causa da sua vida de oração, porque vai. Preste atenção e eu queria que você pudesse olhar depois no seu caderno, no seu diário de oração, né? Como eu já vou fazer o meu, gente. Olha só, depois eu tava olhando algumas coisas que eu anotei. Quanta coisa eu já mudei de um mês pra cá? Quanta coisa Deus já foi trabalhando no meu coração de um mês pra cá? Por quê? Por causa da constância. Porque eu deixei de lado de viver a procrastinação. Então isso é fruto. Isso é fruto de uma busca diária pelo Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que vocês hoje pudessem observar isso, principalmente aqueles que fazem o diário espiritual todo dia, aqueles que anotam todo dia. Olha para trás e vê o que o Senhor já fez na sua vida. Quem era você e quem você tem se tornado, porque todos os dias você está encontrando com Jesus. Todos os dias o teu encontro com Jesus está gerando uma transformação no seu coração. Guarde isso que eu estou dizendo para você. Olha isso, a Alexandra está dando um testemunho aí, né? Estou no 2º caderno de oração. Nossa, quanto crescimento espiritual. Olha isso. E eu digo mais, viu, Alexandra? Não é só espiritual que você cresce como pessoa, porque Jesus, ele não olha só a nossa parte espiritual. Jesus vai olhar o teu corpo, Jesus vai olhar o teu espírito, vai olhar a tua capacidade de viver, a tua capacidade de inteligência, a tua capacidade de superação. Jesus, ele está vendo um todo. Não pense em nós que vai ser só num aspecto, porque Jesus não faz isso. Jesus olha a gente num todo. Amém? Glória a Deus, gente. Aleluia! Bendito seja aquele que nos reúne nesta manhã. Bendito seja aquele, né, que nos faz manter. E principalmente aí, né, eu tô vendo a Fernanda aí, né, que luta esse caderno. Existem pessoas que têm dificuldades, né, de manter a constância, principalmente quem é do temperamento quente, né, quem gosta, assim, muito do movimento, como os sanguíneos, vamos dizer assim, né, tem essa dificuldade, mas isso não é, vamos dizer assim, o ponto final para nós. Eu falo porque eu também sou constante, eu também sou sanguínea, né, eu também sou do temperamento quente, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos ir, né? Não é porque eu tenho um temperamento assim, que o rótulo dele é isso, que eu vou parar, não. Eu aprendi que em Cristo eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus me ampara com isso. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Então nele eu posso romper. Nele eu posso viver. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar juntos então o evangelho de hoje, né? Vamos colocar aqui então o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos de 57 a 66. Lucas 1, 57 a 66. Vamos pedir a presença do Espírito Santo que venha sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos atraindo, né? Venha nos atraindo para mais perto do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos abraçando. Que o Espírito Santo venha de uma forma envolvente nos convencendo da maternidade, da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente
todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre o nosso coração. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de hoje, compreender e aceitar o que Deus tem para nós. Ajuda-nos, Espírito, a permanecer firmes na fé. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não ceder, mas permanecer no Senhor. Ajuda, Espírito Santo, a dissipar, a mandar embora das nossas vidas todo e qualquer tipo de distração, procrastinação, desânimo e abatimento. Ajuda-nos a manter a alegria e a esperança firmes no nosso interior. Espírito Santo de Deus, faça em nosso coração aquilo que o Senhor fez na vida dos apóstolos da Virgem Maria. Um grande avivamento, uma grande movimentação da Tua graça sobre as nossas vidas. Dai-nos esta graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pega comigo então o teu Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 57 a 66. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai. Perguntaram como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos lá, o Evangelho de hoje só para a gente entender, né? Isabel então chegou o momento de dar à luz. Ela que já tinha recebido o grande milagre de gerar em seu ventre, em idade já avançada, já velha, esteve ali, né? Contemplando, vivenciando na pele, na alma, no seu espírito, este milagre que só Deus poderia ter proporcionado ela a viver. Então Isabel estava ali na santa expectativa do nascimento. E Zacarias, ele já não estava muito próximo de Isabel. Por quê? Porque Zacarias estava envergonhado. Zacarias havia passado por uma fase, né, onde ele duvidou do que Deus poderia fazer na vida dele. Então Zacarias fica mudo e com isso também ele fica envergonhado do povo que frequentava o templo, do povo que os conhecia, porque o povo sabia que havia acontecido algo com ele de extraordinário que havia dado a ele. Então aquela boca cerrada, aquela boca que ficou grudada e ele não pôde falar absolutamente nada. Isabel passou toda a sua gestação sem falar com o marido, sem estar próxima dele. Ela conhecia o mistério no sentido de vivência no seu interior. Ela aceitava aquilo, mas ela viveu sozinha a sua gravidez. Ela viveu sozinha, sem o apoio, sem o carinho, sem a presença, né? Ela viveu um período de prova na fé. E o seu esposo também, né? De reconciliação com Deus, de ver o que Deus era capaz de fazer, de ver o que Deus era capaz de proporcionar na vida dele. Veja que então nasce a criança.
E aqui, o nascimento de João Batista é um motivo de alegria para todos aqueles que estavam próximos de Isabel e de Zacarias. A vida de uma criança já é uma alegria. Agora imagina a vida desta criança, de uma criança que já estava sendo esperada, que veio num tempo na vida de uma pessoa que ninguém esperava que ela poderia gerar. E ele veio. Então todos já tinham uma expectativa sobre a vida de João. Então João nasce. E quando ele nasce, nós sabemos que há muitos anos atrás não se dava o nome os pais, mas quem dava os nomes aos filhos eram os padres. Quando iam batizar, né? Às vezes o pai falava esse nome e aí o padre confirmava. Mas se o padre falasse não, vai chamar, por exemplo, a mãe escolheu ali, né? Vai se chamar Isabela. E o padre disse não vai chamar Isabela não, vai se chamar Cláudia. E aí ele batizava ela como Cláudia e o nome da criança era Cláudia. Então, Isabel havia dado à luz a João, né, que não tinha nome até então, não era João. E chegou o tempo de apresentá-lo ao templo. Vamos dizer assim para a gente entender. Gente, não era isso. Mas só para você entender o contexto do que estava acontecendo neste evangelho de hoje. Chegou o dia do batizado daquela criança. E Isabel, então, preparou aquela criança para ela ser, entenda, não era isso, tá? Mas preparou ela para ela ser batizada, apresentada no templo. Vamos dizer que era o batismo da criança. Mas não era o batismo, era uma apresentação. Mas só para vocês entenderem o contexto e o que estava sendo feito dentro deste evangelho, né? Então, João é apresentado. E aí as pessoas perguntam o nome da criança. Por quê? Porque hoje em dia se usa nomes porque é famoso, porque tá em alta aqui esse nome, né? Que nem teve um ano, quando eu me lembro, quando o Samuel nasceu, e aí me perguntavam, né? Qual vai ser o nome dele? Como que ele vai chamar? Até então a gente não sabia. E muitas pessoas falavam assim, tá em alta esse nome, tá em alta X nome. Eu falava assim, gente, mas não é questão de estar em alta. É questão de que o Samuel, na época, né, eu dizia, essa criança, ela terá uma missão. Deus tem algo para ela. Independente que ela é meu filho. O filho seu, a sua filha, eles têm uma missão. E o nome diz muito daquilo que a pessoa vai ser. O nome fala muito da missão da pessoa. Veja, desde o nascimento dela, todos a chamam por aquilo. Todos a provocam a viver a missão dela. O que ela nasceu para ser, né? E então, chegou esse momento, aquele povo todo alegre, e ali estavam preparando, então, para apresentar o menino no templo. E a pergunta era, como ele se chamará? E aí, todos gostam de dar o pitaco. Isso aí é família, isso aí é gente que não é família, né? Vamos dizer assim, os vizinhos, gente que gosta de falar, né? Vamos dizer assim. Disseram assim, quando perguntaram para Isabel, tá aqui no evangelho, né? Qual seria o nome da criança? E a mãe, porém, disse, quando eles disseram, vai se chamar Zacarias Júnior? Vai se chamar Zacarias? Vai se chamar como? E a Isabel diz, não, ele não vai chamar Zacarias, mas ele vai se chamar João. Vai se chamar João. E ali todos, a palavra de Deus vem dizer, os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. E o que esse trecho do evangelho quer dizer para nós? Ué, por que você vai colocar o nome dele de João? Ele não tem nada de especial. Você é Isabel, ele é Zacarias, então ele vai ser mais um de vocês. Só que muitas das vezes a gente não acredita que Deus é capaz de dar na nossa vida grandes profetas e profetisas, grandes reis e sacerdotes para a gente gerar. Às vezes a gente trata os nossos filhos como se fosse mais um. Não é? É o único. Eu não estou dizendo que os nossos filhos são melhores que os outros. Não. Eu estou dizendo que eles são únicos e eles têm uma missão.
E essa missão, quem dá é Deus. Eles têm uma identidade. Ah, tá. Muitos, os nossos filhos trazem uma carga hereditária minha, no caso da mãe e do pai, mas quem determina a identidade da pessoa humana é Deus. Então o nome fala muito de quem é a pessoa. E veja que aquelas pessoas à sua volta disseram para ela, mas ele não tem nada de especial. Por que ele vai ter um nome que foge do normal? Por que ele vai ter um nome diferente? Não, ele tem que chamar Zacarias, tem que continuar, tem que seguir. Não, bem capaz. Assim a gente fala, né? Por que fulano é assim? Todo mundo é assim. Por que a bênção é diferente? Nossa, essa criança, ela tem que ser desse jeito. Tal idade tem que desfraldar. Tal idade tem que tirar o bico. Tal idade tem que fazer isso. E a gente esquece que cada pessoa é uma pessoa. E a gente quer que todo mundo seja igual série. Só muda o último número. Não, nós não somos uma série. Nós somos únicos diante de Deus. Nós somos um espetáculo da criação. Cada um de nós, Deus inaugurou um tempo novo quando nós viemos no mundo. Não existe isso. Não existe, gente. Nós precisamos romper, cortar com isso. Nós precisamos cortar as más línguas. Aham, tá bom, tchau, obrigado. Sabe, se são pessoas que não vale a pena você falar, não fala. Eu sou uma delas, né? Aham, tá bom, tchau. Saio, não dou conversa, porque eu sei o que Deus revelou através de mim, né? Através da minha vida, para a vida de alguém, no caso do meu filho Samuel. E aqui Isabel vem exortar a gente com relação a isso. Para de querer achar que a vida sua, dos seus filhos, da sua família, vai ser igual à vida de todas as famílias, que não vai ser. A sua casa, o seu lar, é único e exclusivo. A sua vida é única. Ninguém vai ser igual. Ninguém vai ser igual. Isabel diz isso. Porém, o povo começou a falar com Zacarias através de sinais e perguntaram para ele o que ele queria, como que ele queria que o menino se chamasse. Veja, o povo, gente, passando na frente de Isabel, tentando fazer o quê? Você vai ser convencida? Nós vamos te vencer? Nós vamos falar tanto, nós vamos perturbar tanto a tua cabeça, Isabel. Nós vamos falar tanto a tua cabeça até que você vai fazer o que nós queremos. E às vezes a gente faz isso, gente. A gente prefere, às vezes, né, parar a falação e ceder. Aqui Isabel dá uma aula para nós. Isabel aqui coloca a gente debaixo do bracinho dela, né? Vamos dizer assim, e dá uma aula para nós. Ela sabia quem era Deus e ela sabia o que Deus havia feito na vida dela. Então, ela não ia deixar que nenhuma influência mudasse o seu coração. Ela estava muito certa do que Deus havia dado para ela. Deus deu para ela um milagre. Então, ela não se corrompeu com aquilo. Ela não se desviou. Peraí, é isso? E aí eles perceberam que Isabel não ia ceder, foram até Zacarias. Isso é uma ação diabólica. O diabo fez isso. O diabo, ele percebe a força de Adão. Ele sai de Adão e vai para Eva. Ele vai no mais fraco. Só que o povo, debaixo de uma ação diabólica, esquece que Zacarias também era um homem de Deus. Zacarias não era qualquer homem. Ele era um homem que havia duvidado. Sim, poderia até ter duvidado. Mas esse período de silêncio, de boca fechada de Zacarias, fez Zacarias entender e reconhecer quem era Deus. E aí, o que Zacarias faz? Zacarias pede uma tabuinha e escreve João. E aí eu pergunto para vocês sabem o que significa João? Porque ele confirma o que Isabel havia dito. João tem o nome de Deus veio acampar. Na verdade, João, o nome é Iohaná. Iohaná, né? A origem do nome, Haná, significa a graça que desce, a graça que vem. Então, João,
né, na nossa tradução, é Deus veio acampar, Deus é gracioso, Deus é favorável. Então, Zacarias já dá essa missão do quê? Do precursor. João Batista seria o profeta que iria anunciar a vinda de Jesus, o último profeta. Então, João iria anunciar e iria denunciar o pecado e anunciar a vinda do Salvador. Então, Zacarias, né? Ele já libera essa palavra profética. E em seguida, se a gente pegar o Evangelho de São João, nós vamos ver a oração que Zacarias faz, né? A oração lindíssima de louvor a Deus. E este nome, né, João, ele não é só uma alegria para os pais dele. João, ele não é só uma alegria para aquele povo. Zacarias declara, ele é a graça de Deus. Então ele é para o mundo, ele é para todos. João vai ficar comigo e com a mãe dele, cuidando de nós na velhice. Não, João, ele vai seguir, ele vai fazer o que precisa ser feito. João, ele não vai ser só um sacerdote. João não vai casar e construir uma família, porque muitas das vezes é isso que a gente idealiza para os nossos filhos, né? Ele vai estudar, ele vai formar, depois ele vai construir uma família. Não é assim que a gente pensa para os nossos filhos. Ele vai ganhar o seu dinheiro, ele vai viajar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Só que Deus já tem, antes da gente ter planos, Deus já tem planos para os nossos filhos. E eu quero dizer mais. Antes de você construir um plano, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já tinha determinado e já tem determinado um plano que está acima dos seus planos. Deus tem um propósito para nós. E é isso que Ele espera. É a única coisa que Ele espera. É que a gente cumpra esse propósito. Né? Os nossos planos são pequenos, perto dos projetos infinitos de Deus. A palavra de Deus vem dizer também isso, né? São Paulo vem dizer isso para nós: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E às vezes a gente cria uma santa expectativa para a eternidade, mas não é só lá que nós não vamos entender a grandeza de Deus. É aqui também. É aqui nessa terra também. É vivendo aqui que nós vamos perceber isso. E Zacarias declara isso quando ele diz, não, ele vai chamar João. Ele não é meu e de Isabel, ele é de Deus. Ele não vai fazer o que eu e Isabel queremos, mas ele vai fazer o que Deus quer. Ele não vai cumprir os meus sonhos e os sonhos de Isabel, mas ele vai cumprir os sonhos que Deus tem para ele. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, Zacarias, quando ele assume, quando ele aceita que João não veio para repetir o que ele e Isabel já faziam, né? Mas veio como um dom. Ele dá a João. Ele não retém, mas ele dá a João. E Deus então vai atraindo o coração de João. Deus então vai formando João. Deus vai levando, conduzindo João para o deserto. E ali ele mesmo o forma e alimenta João. Zacarias então tem um coração tomado para fazer e cumprir a vontade de Deus, né? O que será esse menino? Não sei, mas Deus já sabe o que será ele. O que será a Danusa? Não sei, Deus já sabe o que Deus tem para a vida dela. O que será a Ana Mota? O que será a Leila? O que será a Alexandra? O que será a Graça? O que será a Gisele? O que será a Rafaela? O que será cada um de nós? Deus sabe. Por isso nós precisamos a cada dia aprofundar mais na palavra, aprofundar mais nele, porque só dele virá as respostas que o nosso coração mais anseia. Só dele vem as graças, só dele vem as respostas. E muitas das vezes nós não vamos receber essas respostas da boca dos outros, mas nós vamos receber essa resposta da boca do próprio Deus, olhando e lendo a palavra de Deus. E nesse tempo de preparo, nesse tempo de advento, onde nós estamos esperando o Messias, eu quero que você se abra a essa experiência.
Eu quero que você se abra a essa experiência de Zacarias, essa experiência de Isabel, de olhar para a sua vida e falar: Senhor, faz em nós o que o Senhor quer. Nós já fizemos numa vida inteira o que a gente quis, mas chegou a hora de entregar nas tuas mãos as rédeas da minha vida, porque o Senhor tem coisas maiores e melhores para mim. Amém? Amém? Glória a Deus? Aleluia! Bendito seja o Senhor que nos reúne nesta manhã, nos dá esse alimento chamado Palavra Viva, Palavra de Deus. Quero lembrar vocês, meus irmãos e minhas irmãs, né? Que nós estamos aí com o carrinho do curso Ordena-te para quem tu amas. Quem ainda não adquiriu, dá tempo. Nós estamos também com uma promoção maravilhosa de Natal. Gente, você não pode perder. Não pode mesmo perder essa graça, né? E eu quero convidar vocês a me ajudar a oferecer o curso para outras pessoas. Nós ainda temos direcionamento, nós ainda temos planner para poder estar entregando. E quem sabe este ano você vai contribuir para que outras pessoas também possam mudar as suas vidas. Outras pessoas também tenham acesso a esse material que tem ajudado tanta gente, que já tem sido auxílio para tanta gente. Então, mande, avise, comunique a boa notícia, né, para outras pessoas. Está aberto aí, então, o carrinho. Quem tiver interesse, entra lá na bio, é só clicar lá e adquirir essa bênção deste curso, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Já está transformando, já tem fortalecido a vida de muitas pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o seu dia seja cheio da presença de Jesus e de Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.